de andar com Deus é o custo da sua renúncia. Jesus diz que se você quiser segui-lo e não for capaz de negar a si mesmo, você não pode seguir a Deus. Olha o que eles fizeram. Versículo 16. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos. Olharam o que Jesus fez com o endemoniado, mas colocaram na balança o que aconteceu com os porcos. Qual foi o preço? Os porcos morreram. Qual é o preço de você entregar a sua vida para Jesus? Você tem que morrer para o pecado. Se você tinha amante, não é que você vai se despedir, você acabou, corta o mal pela raiz. Se você era mentiroso ou mentirosa, você se converteu, você para de mentir. Você de vez em quando gostava de tirar proveito da fragilidade dos outros, não, agora você vai ser honesto no seu negócio. Você era desleal como patrão ou como funcionário, você roubava o seu patrão no tempo ou em dinheiro, você agora vai ser um funcionário exemplar. Porque agora você é de Jesus, agora você se converteu. Você era espancador, batia na família, não, agora você vai chegar e vai mostrar a diferença, porque agora você é de Jesus. Então o preço é esse, pessoal. Se você era uma pessoa que vivia uma vida toda torta, agora você vai se endireitar. Você vivia uma vida errada, agora você vai andar com Deus. Você falava ou fazia o que não devia, agora você mudou. Esse é o preço. Então eles olharam o preço, olharam os porcos, olharam o que Jesus fez, olharam de novo para os porcos, olharam para o que Jesus fez, e eles tomaram a seguinte decisão. Versículo 17. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Qual foi a decisão que eles tomaram, pessoal? Jesus, sai daqui. Jesus, não queremos te servir. Jesus, o Senhor não serve para nós. É triste isso, pessoal, mas tem muita gente na igreja que ainda hoje faz isso com Deus. Você coloca na balança o que Deus te pede e o que você quer fazer. O que Deus manda e o que você quer fazer, o que você gosta de fazer. E tem muita gente que para seguir a Jesus, ele não está disposto, ele ou ela, a abrir mão do seu erro, da vida errada, do pecado e sei lá mais o que, por amor a Deus. A pessoa não está disposta. Venha como você está. Não importa quem você seja, como você esteja, vem para Deus. Mas quando você vier, deixa Jesus mudar a sua vida. Deixa Ele mudar o seu jeito de pensar. Não seja aquele odre velho que acha que tudo que você faz já é muito. Eu preguei em outra reunião a respeito do jovem rico. Ele disse: bom mestre, o que me falta para herdar a vida eterna? Jesus disse: você me chama bom? Só há um que é Deus. Guarda os mandamentos, isso eu já faço. Então vendo o que você tem, dá para os pobres. Qual era a pergunta? O que eu faço para herdar o céu? Qual foi a resposta? Vendo o que você tem. O que ele fez? Virou as costas para Jesus e foi embora. É o odre velho. É aquela pessoa que só diz para Jesus o que você faz. O que você não tem feito, você não conta. É aquela pessoa que só diz para Deus as chamadas qualidades. Os seus defeitos você não diz. Você deveria fazer como Davi: Senhor, o meu pecado eu não encobri. Eu estou fazendo, estou pensando, estou falando, estou agindo, meu comportamento, meu isso, meu aquilo. Você deveria contar isso para Deus. E se você chegasse e levasse isso diante de Deus, Deus então seria misericordioso para fazer a glória da segunda casa ser maior na nossa vida. Eles colocaram na balança e escolheram: Jesus, sai daqui, porque eles olharam o preço. Repito, o preço não é monetário, não era financeiro, era aquilo que eles tinham que abrir mão por amor a Deus. O que é que você tem que abrir mão por amor a Deus? O que? Eu estou contando duas histórias, vou contar uma agora e uma mais tarde. A primeira delas, há uns 6, 7 anos atrás, preste atenção o que é servir a Deus. Uma pessoa, eu fui fazer uma visita, estava eu, o pastor que me auxiliava, e mais 2 pessoas da visita atrás, no meu carro pessoal, e fomos fazer a visita. No finalzinho, já voltando para a igreja, na volta da visita, a pessoa que estava atrás disse assim: pastor, olha, deixa eu falar com o senhor um negócio, eu tenho muita dificuldade de ser fiel a Deus. E a pessoa contou a história, a dificuldade que ela estava vivendo. E a pessoa resumiu assim: pastor, se com 10 já está difícil, como é que eu vou tirar o dízimo e tentar resolver com 9? Na hora Deus me deu uma inspiração, eu disse: amigo,
Está vendo esse carro aqui? Era o meu carro pessoal. Eu disse, imagine você que eu estou muito desesperado, precisando de dinheiro, e eu resolvo vender esse carro por R$200. Ele falou, o quê? Eu repeti, eu falei 200, só 200. Ele ficou assim me olhando. Eu perguntei para ele, você compraria? Ele falou, pastor, na hora. Ele falou assim, pastor, eu não tenho dinheiro aqui agora para comprar. Se eu tivesse 200 agora, eu daria agora. Mas eu iria na esquina, iria no semáforo, eu venderia bala, pediria emprestado, porque esse carro vale muitas vezes mais esse valor de R$200. Eu falei, pois bem, por que você faria tanto esforço e compraria esse carro por R$200? Ele finalizou dizendo, porque vale mais. Eu disse, pois bem, você só compraria porque você vê o lucro. Por que você não é dizimista? Eu disse, porque você acha que ser dizimista é prejuízo. Você acredita mais no homem do que em Deus. Porque se você acreditasse que o seu dízimo, conforme diz a Bíblia, voltará em forma de bênção, não importa se é muito ou se é pouco, você seria dizimista. Ele entendeu o recado. Começou a ser dizimista. Poucos meses depois ele veio agradecer, porque a vida dele deu um salto na vida. O que eu quero lhe mostrar? Quem é Deus para você? Será que Deus é inferior ao homem? Será que Deus é inferior a uma pessoa? Ainda dentro desse assunto, essa semana, não vou identificar, uma pessoa me procurou e disse, pastor, eu tenho muita dificuldade de ser fiel a Deus. Conversa vai, conversa vem, ela diz, pastor, porque se já está difícil com tudo, imagine se eu tirar o dízimo. Aí eu dei um outro exemplo para essa pessoa, essa senhora, aqui em Rio Branco. Eu disse assim, senhora, imagine que a tua família é muito amiga do ministro da Fazenda, hipoteticamente, muito amiga. E o ministro da Fazenda, erradamente, erroneamente, mas ele te deu uma informação privilegiada, de que segunda-feira, quem investir na Bolsa de Valor, nas ações na hora eu acho que eu falei Petrobras, da Petrobras, falei hipoteticamente, tá? Não vai fazer isso não. Suponhamos que a senhora tenha essa informação, que quem comprar as ações na segunda, na terça-feira, ganhou 20 vezes mais. O que a senhora faria? Ela disse, na hora eu compraria. Falei, pois bem, a senhora faz certo, a senhora é inteligente. Mas por que a senhora compraria? Se o ministro falou, porque eu vou ganhar dinheiro. Pois bem, eu disse, a senhora não é dizimista, porque a senhora acha que o que a senhora dá para Deus, a senhora vai perder. Porque se a senhora enxergasse que mais do que o ministro é Deus, tudo que a senhora fizer para Deus, Deus vai te dar na boa medida, na recalcada, na sacudida e na transbordante. A pessoa finalizou e disse, pastor, passa para cá o envelope, que a partir de hoje eu vou ser dizimista. Tomara que seja, não sei, não lembro mais o rosto da pessoa, mas é a história que eu quero contar. Não é expor ninguém, mas é mostrar para você. Você precisa aprender a confiar em Deus. Saber que tudo que você faz para Deus não é perda, é ganho. Tudo que você faz a Deus não é prejuízo, pessoal, é ganho. O problema é que muitos de nós olhamos e tratamos Deus como homem, como eu, como você, como pessoa. Deus não é homem, queridos, Ele é Deus. Eles agora olharam os porcos, olharam a transformação na vida de uma pessoa, mas eles preferiram olhar para aquilo que os porcos estavam ou aconteceu aos porcos, do que o que Deus fez na vida do homem. E você? Para quem você está olhando? Para onde você está olhando? Quem tem valor para você? Quem tem crédito na sua concepção? O que o diabo faz ou o que Deus faz? Evangelho de Mateus capítulo 14. Evangelho de Mateus. A Bíblia fala que a história de Jesus andando sobre as águas. Capítulo é o 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. A Bíblia diz que Jesus havia multiplicado pães e peixes. Havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Alguém contou em 20.000 pessoas ao todo. Em seguida, Jesus ele se dirige aos discípulos e disse, vai para o outro lado. Os discípulos não queriam ir. Quem sabe, como pescadores, viram que o tempo não estava bom. Quem sabe eles preveram de que vinha uma tempestade. E diz a Bíblia que os discípulos foram navegar, obedecer à voz do mestre, foram. E preste atenção, eles estavam obedecendo à voz de Jesus. Eles não foram rebeldes, eles não queriam. Jesus insistiu, eles obedeceram. Versículo 14. Aliás, capítulo 14, né, gente? Versículo 22. Volta um pouquinho aí. 14 e 22.
Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde, estava ali sozinho. Versículo 24. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era? Eles eram? Contrário. Os discípulos estavam na rebeldia, pessoal? Não, os discípulos estavam obedecendo à voz do mestre, e mesmo obedecendo à voz do mestre, a tempestade veio. Mesmo obedecendo à voz de Jesus, o vento forte veio, o ventaval veio. O que nós não entendemos, que nenhuma tempestade é para o teu mal, nenhuma tempestade é para te prejudicar. Se Deus permitiu alguma tempestade, Deus vai te promover, meu irmão. Ele não permite uma luta que você não possa vencer. Deus não permite uma afronta que você não seja capaz de dar a volta por cima. A exemplo do rei Ezequias, ele disse, Isaías 38, 17: eis que para minha sorte eu enfrentei uma grande aflição. Você precisa entender que se você coloca a vida diante de Deus, até a tempestade que lhe vem, há um plano de Deus de levar o seu barco mais longe. Há um plano de Deus de levar o seu barco aonde você não esperava, aonde você não imaginava. Não se desespere. Os discípulos já era a quarta vigília da noite. Você sabe que a vigília, a cada grupo de 3 horas era uma vigília. Das 6 da tarde, que era o momento da noite que eles contavam, das 18 a 21 horas, primeira vigília. Das 21 à meia-noite, segunda vigília. Da meia-noite a 3 da madrugada, terceira vigília. Diz que Jesus foi na quarta vigília. Então era das 3 da madrugada até as 6 horas da madrugada. Em algum momento, dentro 3 e 6 horas da madrugada, Jesus veio andando sobre as águas para ir ter com os discípulos. Os discípulos, quando viram aquilo, gritaram: ah, é um fantasma.